Oh Pai amado, Labachou, Yandei, Kalamanaya. Sei eu, Pai, que não sou nada, Arebenaya, Suricantaravandaya. Mas quem sou eu, Pai, para dizer que não fazer, Deus? Dei Calabachou. Deus, entro na tua santa e gloriosa presença para te pedir, meu Senhor e Deus, Alabachou, Yandei, Calabachou. Faz conforme a tua vontade, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai, Labacandaraia, Suricandaraia, para fazer a tua vontade, Deus, e o teu querer, Lamanaia, Suricanto. Pai, diz a tua palavra que é o Senhor que revela o profundo, oculto e escondido. Pai, Labacandaraia, Pai, aqueles que têm profetizado na terra, Labacandaraia. Eis que eu vejo todos aqueles que profetizam, Labacandaraia. Todos que abrem a boca para profetizar na terra, Labacandaraia. Sou eu que vou enviar na terra de Caço. Sou eu que vou te enviar para a terra, Lamanaia, Labacandaraia. Sou eu que vou dizer, abre a tua boca, profeta, que eu encho, Labacandaraia. Porque tô eu querendo terra, Labachóvia. Tô eu querendo ver de canto orando nas terras, Labacandaraia. Tô eu querendo ver vasos tomados por Deus, Alabachóvia, andei calabachóvia. Porque vou eu profetizar na terra, Labacandaraia. Vou eu levantar profetas nesta terra, Labacandaraia. Eis que eu procuro profeta na terra, Labacandaraia. Eis que eu procuro profetas de Calabachóvia. Profetas que tenham profetizado, profetas que tenham como profetizar na Iasúpia, de Calabachóvia. Procuro profetas que tenham profetizado na terra, Labacandaraia. Portanto, disse Deus, ai de todos os profetas, porque virei eu e removerei da terra todo aquele que faz prostituição, todos aqueles que andam com prostituta, todos aqueles que andam como prostituta, Labacandaraia. Estou eu profetizando de novo na terra, Labacandaraia. Portanto, disse o meu Deus, ai da terra, porque venho eu novamente dizendo para a terra, Labacandaraia. Ai da terra, porque estou eu vendo, Nayasub andei calabachóvia. Estou eu vendo cada profeta desta terra, Labacandaraia. Se você for chamado como profeta, se levanta. Começa a orar na tua casa, Labacandaraia. Porque vou eu passar no meio da terra, Labacandaraia. E aquele que tiver desconcertado, Labacandaraia. Sou eu que vou levantar na terra, Labacandaraia. Sou eu que vou levantar e vou passar por terra, Labacandaraia. Não é prostituta que vai voltar e vai descer de canto e vai fazer. Sou eu, Deus, que falo com a terra, Labacandaraia. Sou eu que vou passar no meio da terra, Labacandaraia. Como passei no deserto, Labacandaraia. Como passei no estado de Minas Gerais, de Calabachóvia. Sou eu que vou passar na terra, Labacandaraia. Sou eu que vou passar no meio da terra, Labacandaraia. Sou eu que vou passar na minha terra, Nayasub, andei Calabachóvia. Sou eu que vou passar no meio dos montes, de Calabachóvia. Sou eu que vou passar nas congregações de Calabachóvia. Sou eu que vou passar no meio do meu povo, da Icantarabachóvia. E sou eu que vou falar com o meu povo, Labacandaraia. Portanto, ai da terra, Labacandaraia. Ai da terra, porque estou eu mandando, dei Calabachóvia. Vou eu trazer ventos, dei Calabachóvia. Vou eu trazer trevas sobre a terra, Labacandaraia. Vou eu trazer trevas sobre a terra, Labacandaraia, Suricantaraia. Sou eu, Deus, que falo e não cumpro. Sou eu que o Deus que falo e não cumprirei. Portanto, eu digo, ai da terra, Labacandaraia. Portanto, eu disse, ai da terra, Labacandaraia, Suricantaraia. Vou eu passar no meio da minha vinha, dei Calabachóvia. Vou eu passar no meio da igreja, dei Calabachóvia. Portanto, ainda tem dias para consertar o vaso. Portanto, ainda tem dias para consertar o teu altar. Portanto, ainda tem dias para eu falar contigo, dei Calabachóvia. Portanto, ainda tem dias para que eu venha te dizer, olha onde está consertado, onde não está, Labacandaraia. Portanto, eu vou passar no meio da tua terra, Labacandaraia. Estou eu falando contigo, Labacandaraia.
Estou eu dizendo a ti assim como tu entende, dei calabachovia. Estou eu te dizendo deste jeito para que tu entenda, dei calabachovia. Portanto sou eu que passo da terra lamanaia. Sou eu que passo em cada estado, dei calabachovia. Vou eu passar em São Paulo, dei calabachovia. Vou eu passar no Rio de Janeiro, dei calamanaia. Vou eu passar em todos os estados, dei calabachovia, dei canaias terra. E vou mostrar para a terra que sou eu Deus que falo, que sou eu Deus que digo e cumpro nas terras. Vou eu começar a mexer nas terras, labacandaraia. Você que é profeta do Senhor, dei calabachovia. Se levanta, Deus está mandando te levantar agora. Se levanta para fazer aquilo que eu mando, dei calabachovia. Você que tem chamado de profeta, labacandaraia. O meu Deus está te chamando, se levanta, labacandaraia. Porque vou eu passar no meio de ti, dai calabachovia. Vou eu passar no meio de ti, dei calamanaia. Vou eu passar no meio de ti e vou falar contigo nesta noite, dei calabachovia. Vou eu passar no meio de ti nesta hora e vou falar contigo, labacandaraia. Para que tu saibas que sou eu que falo, dei calabachovia. Vou começar a mostrar e tu vai falar, labacandaraia. Lamanaço, dei calabachovia. Vou começar a te mostrar o que quero, naiassubi, andei calabachovia. Vou começar a te mostrar o portanto disso tudo, dei calamanaia. Vou começar a abrir a janela do céu, dei calabachovia. Anaiassubi, andei calamanaia. Para que tu fales e diga que Deus mandou falar, labacandaraia. Porque quando Deus manda, Ele garante, labacandaraia. Porque quando Deus te levantar, naiassubi, andei calabachovia. Saiba você que foi Deus que te levantou, labacandaraia. Não se exalte, terra, naiassúbia. Não se exalte, terra minha, labacandaraia. Não se exalte, minha terra, naiassubi, andei calabachovia. Porque a mesma terra que eu levanto, eu abaixo. A mesma terra que eu levanto, eu abaixo, dei calabachovia. Todos aqueles que estão em nariz empinado, dei calabachovia. Que se sente exaltado, labachovia, andei calabachovia. Vou eu passar no meio de ti, naiassubi, andei calabachovia. E vou eu abaixar cada vaso, dei calamanaia. E vou te mostrar que sou eu Deus, alabachovia, andei calamanaia. Portanto, isso foi o que Deus mandou falar, labacandaraia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vou relatar algumas visões que tive por estes dias para a glória de Deus. 9 de novembro de 2015. A paz do Senhor a todos. Visões. Estava de frente a um local onde não conheço. E de repente olhei e vi uma onda tão alta que ultrapassava os prédios e ainda subia mais. Vir quando tentava fugir para os locais altos, quando vir outra onda chegar em um outro prédio alto e comprido. E tentavam fugir, mas parecia ser em vão, pois corriam para um lugar mais baixo de frente ao mar. Depois não vi mais nada. 3 de janeiro de 2016 estava em um local onde havia 4 pessoas que foi surpreendida por 2 pessoas com armas e jogaram as 2 que não havia fugido em um lugar quadrado, e depois disto vi no lado de fora que havia um ser como barro que comeu uma semente, e depois disto já vi 3 crianças em uma bicicleta e umas delas passavam sobre mim. Quando apareceu uma bicicleta vazia e montei nela e foi em frente. Quando já me vir entrando em um beco e já vir uma cerimônia de casamento e vir um homem e uma mulher com uma boca de barro que falava, e as mesmas coisas que a boca falava o homem e a mulher repetia. Depois disto vi que no meio da discussão alguém perguntou as horas e disseram já está na hora. E foi quando se apressaram para entrar. Quando começaram a andar vi que era um corredor de pessoas à volta deles. E saíram apressados e no meio do caminho vir que estava lentos, e depois vir novamente mais à frente quando chegou no fim 2 mulheres, arrumada de vestidos compridos, mas não era branca a sua vestes, era de cor escura, e foi quando elas cortaram a fita para começar a cerimônia. Neste exato momento vir como a boca de barro e o homem e a mulher se apressaram para chegar logo. Depois daí acordei e vi antes de acordar um homem do pescoço para baixo, sem camisa e com muitas uvas maduras em sua volta por todos os lados e em sua frente, muitas mais do que à sua direita e à esquerda, e vi como semelhança de sombras menores que uma criança de 10 anos de idade.
andando sobre as uvas maduras e colhendo as uvas. Depois parei de ver. Estava eu deitado quando cochilei e vi que estava em uma entrada larga onde havia muita gente entrando. Era tanta que não dava para me mexer e vi que a multidão me empurrava para entrar. Quando passamos por um portão largo e já tinha uma multidão à minha frente e atrás outra tentava, e no meio das pessoas havia um gigante demoníaco que conduzia as multidão para o inferno. E quando ele me viu no meio da multidão, ele veio ao meu lado e eu repreendi ele em o nome de Jesus Cristo, e vi como aquele demoníaco caiu. Depois disto já me vi tentando sair pelo portão que havia passado e uma multidão tentava entrar e o portão estava quase se fechando, apenas um lado estava aberto. Depois acordei. A paz do Senhor a todos. Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês neste áudio. Eu gostaria de compartilhar duas revelações que o Espírito Santo me deu no mês de outubro e no mês de novembro. Mas antes de eu estar passando essas revelações, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 12 até o 14, que diz assim: Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam tuas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém? Eu gostaria que todos prestassem atenção neste áudio, prestassem bem atenção nessas revelações, e se for possível, compartilha ela, porque essa revelação é um alerta. Jesus, ele está voltando, e se você puder compartilhar, Deus vai salvar muitas vidas. Muitas pessoas vão se levantar, porque estamos vivendo os últimos dias e muitas pessoas estão dormindo. Amém? Dia 14 de outubro, eu estava na minha casa, eram umas 2 horas da tarde. Eu coloquei um louvor para me ouvir. Ele estava ouvindo um louvor. De repente eu senti muita presença do Espírito Santo. E na mesma hora eu senti um desejo muito forte de ajoelhar e orar. Entrei para o meu quarto, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. Eu confesso a todos que eu senti um desejo tão forte, eu senti uma sede tão forte de falar com Deus, que as lágrimas caíram. E de repente o Senhor me passa a ver umas coisas na visão, que eu gostaria que todos prestassem atenção e ouvissem essa visão. O Senhor me mostrou na visão um lugar alto. Eu senti o meu corpo meio impacto, os meus lábios encerrados. Quando o Senhor me tomou para me mostrar essa visão, era como se meu corpo estava sendo dominado e a minha boca estava totalmente selada. E o Senhor me colocou num lugar muito alto, aonde eu pudesse ver tudo aquilo que Ele ia passar para me mostrar.
De repente consegui ver o mundo inteiro. Era como se fosse uma bola. Eu fosse um cisco entre ela, entre aquele globo, entre aquele mundo. Aí era muita cidade. Era muita cidade. Então estava o mundo completo. Eu consegui ver ele por completo. Eu olhei, eu vi a minha cidade. Aí eu comecei a presenciar a minha cidade, umas coisas terríveis. E comecei a ficar assustada. Eu queria clamar o sangue de Jesus, eu queria falar com Deus, mas eu não conseguia, porque o meu corpo estava totalmente sem força. E da mesma forma que o Espírito Santo me colocou naquele lugar, parada, eu fiquei até o final da visão. Aí eu vi um forte vento, que ele vinha tomando de conta do mundo inteiro. E era uma ventania muito forte, uma tempestade, não era de chuva, mas era uma tempestade de vento. E o vento era tão forte que saía derrubando casas, saía derrubando árvores, carro virava. Aí eu comecei a ficar com medo, eu comecei a olhar aquilo ali, eu ficava querendo falar alguma coisa e não podia falar. E quando eu olhava, o vento vinha de uma forma tão forte que de longe eu avistava casas, prédios, carros, mercado, loja, poste, tudo caindo. É aquele vento ficava, um vento forte, que eu ouvia dentro do meu ouvido, passava por perto de mim. É um vento tão forte que eu sentia aquele vento entre meu corpo, como se tivesse assim, eu tivesse entre o vento, não sei explicar. Aí quando eu olhava, eu via muitas casas destruídas, prédio caído, carros virados de cabeça para baixo. E aquela destruição total. Aí eu olhava para minha cidade. Aí de repente veio como fosse um vulcão. Não sei explicar, um redemoinho muito forte. E esse redemoinho, ele veio numa velocidade tão grande que eu avistava longe, ele engolindo as casas tudinho. E ele ia saindo, engolindo as casas, engolindo carro, engolindo árvores, prédio. Foi quando ele chegou na minha cidade, foi destruindo as casas. Ele foi arrancando as árvores. Eu conseguia ver as árvores saindo da raiz. Mas era muito rápido. Esse redemoinho, ele vinha numa velocidade muito forte, descontrolada. E eram muitas casas que ele saía engolindo. Aí eu comecei a ouvir vozes. Comecei a ouvir gritos, não vi as pessoas. Aí eu fechei os olhos porque aquilo estava me deixando um pouco meio assustada. Eu fechei os olhos. Aí da mesma forma que o Espírito Santo me colocou no local, eu fiquei quietinha. Eu ficava assim meio assustada. Então não mexia pra nada, eu ficava quietinha, só vendo aquilo lá. Aí eu comecei a ouvir gritos, muitos gemidos. Eram uns gritos horríveis. Muito choro. Mas eu ainda abri os olhos,
e não conseguia ver ninguém. Eu olhava para a esquerda, direita e não via ninguém. Falei, de onde tá vindo esses gritos? E era muito grito, muito grito. Aí na mesma hora, quando eu vi aqueles gritos, aqueles gemidos de carro virando de cabeça para baixo, outros engolidos pelo vulcão, porque era um redemoinho misturado com a ventania muito forte mesmo. Mas não tinha chuva, era só ventania forte, muito forte. Aí eu voltei em si. Aí quando eu voltei em si, que eu saí da visão, aí tudo que eu fazia era chorar. Eu comecei a falar com Deus. Aí comecei a orar, a buscar a presença de Deus. Quanto mais eu buscava Deus, mais eu queria. Aí eu falava para Deus, Senhor, o que significa isso, Jesus? O Senhor me mostrou. Aí o Senhor falava para mim assim, grava um áudio, escreva tudo que você viu e fique na minha posição, porque ainda te mostrarei mais. Aí eu começava a questionar com Deus, Senhor, mas me fala o que significa, Senhor, me dá o discernimento. Aí o Senhor falava para mim assim, somente espere. Aí eu peguei e saí do joelho e comecei a orar, e comecei a falar, comecei a andar dentro da casa orando. Aí eu ia para um lado, ia para o outro, e orando, e falando em línguas. Aí eu ainda comentei com uma irmã, liguei para ela imediatamente, contei para ela a visão. Aí ela falou assim para mim assim, olha, essa visão é algo de ruim que vai acontecer no mundo e principalmente na nossa cidade. Aí eu olhei para ela e falei assim, mas será que não é chuva que vai vir forte demais? Porque tá tendo muito sol quente, tá calor demais, pode ser um temporal de chuva. Porque até aí eu não tive o discernimento. Estava muito abalada, assustada. Aí ela falou assim, não. É algo ruim que vai acontecer no mundo. Fique na presença de Deus, na posição que Ele te chamou, que Ele ainda vai te mostrar algo. Aí se cumpriu o que Deus havia falado para mim. Quando eu estava angustiada ali, um pouco amedrontada, eu queria logo saber o que significava aquela visão. Aí a única voz que Deus falava para mim, que eu ficasse na posição que Ele me chamou, porque Ele ainda ia me mostrar ainda mais coisa. Aí Deus vai e usa esse vaso. Falou a mesma palavra que Deus havia falado no meu coração. Quando foi dia 4 de novembro, eu entrei dentro do meu quarto umas 5 horas da tarde. E eu senti assim um desejo muito grande de orar, de buscar a face de Deus. Muita vontade. Aí entrei dentro do meu quarto. Quando eu entrei dentro do meu quarto, eu senti o meu quarto muito claro. Eu senti uma claridade muito forte. Aí eu dobrei o meu joelho. Aí quando eu dobrei o meu joelho, eu falava com Deus. Era assim uma intimidade tão forte, como se eu estivesse vendo Deus ali, como se Ele estivesse ali do meu lado. Aí eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Aí eu senti que o Espírito Santo de Deus estava me tomando para me levar para outro lugar, mais alto, um lugar diferente. Aí
Eu comecei a falar em línguas estranhas e sentindo muito desejo de chorar. Aí de repente, quando eu abri os olhos, eu não estava no meu quarto. Eu estava num local que é como se eu fosse uma mosquinha muito pequenininha, porque eu estava num centro da Terra, como se fosse a meu derredor fosse o mundo inteiro. E eu via minha cidade novamente. Aí eu conseguia ver o mundo todo, o mundo completo. E eu estava no meio. Como se eu tivesse ali só para prestar atenção àquilo que eles iam me mostrar. Que os anjos iam me mostrar. Aí, quando eu olhava os locais, havia muita cidade, era de noite. Havia milhões de cidades, muitas casas. É inexplicável. E eu via minha cidade também. Aí quando eu olhava, via a cidade estava aquela iluminação linda, muito bonita, tudo de luz acesa, aquela fonte de iluminação no mundo inteiro. Era muito lindo porque era muitas casas, era muita cidade, então todas juntas formavam uma coisa muito bonita, a beleza da luz. Aí quando eu olhava, de repente as casas, as cidades ia escurecendo, ia começando a escurecer. Aí eu começava a achar estranho aquilo lá. Eu olhava assim, ficava assim, vendo, e comecei a ficar olhando, prestando atenção. Aí eu olhava, eu via, tinha mais casas apagando a luz, com as luzes apagadas. Aí eu ficava impressionado com aquilo. Eu falava, uai, mas por que aquela cidade está apagando as luzes? Está ficando treva, está ficando escuro. Aí quando eu fui tentar falar, eu não consegui. Minha boca tava, meus lábios estavam tipo, eu não sei, tava dominado, como fosse cerrado, sei lá, colado, não sei. Eu não tinha força para abrir a boca. Aí eu olhava, via mais da metade da cidade se escurecendo. Aí aquilo ali, comecei a ficar um pouco assustada. Quando eu avistei, bem longe, algo estranho vinha surgindo entre as cidades. Eu confesso a todos que eu senti um frio muito forte. Senti como fosse um medo, não sei, uma mistura de medo com uma frieza, como fosse um congelador aberto. Aí eu comecei a ficar pensando, olhando e querendo falar com Deus. Eu falava dentro de mim só no pensamento, que é isso? Porque quando surgiu esse negócio estranho, eu comecei a ficar com medo, porque eu senti aquele frio. Era um frio muito forte. Uma sensação muito horrível. Aí da maneira que esse algo ruim via atravessando o meio das cidades, as casas iam ficando escuras. Aí quando eu avistei os olhos de novo, era uma caveira. Era uma caveira tão gigante, que não tinha fim. Aí vinha aquela caveira com uma capa muito enorme. A capa dela era tão grande que
cobria muitas casas, cobria muitas cidades, como se ele cobrisse, como se a capa dela cobrisse umas 700.000 cidades. Não tem como explicar, é muito, a capa dela era muito grande. Aí eu comecei a ficar assustada, e da maneira que ela ia escurecendo a casa, jogando a capa em cima das casas, mas eu senti aquele gelo horrível, de baixo para cima. Era como se você entrasse dentro de uma geladeira, fosse limpar aquele frio, aquele gelo horrível, estranho. Aí eu olhava assim, eu ficava pensando, eu falava assim, ué, mas por que tá fazendo isso? Ficava pensando e falando. E aquela enorme vontade de sair dali, porque eu estava com muito medo. Eu estava muito assustada. Aí ela vinha passando, e aonde ela passava, a capa dela cobria as casas todas. E as casas iam se apagando a luz. Aquela cidade toda iluminada, aquele mundo que estava todo iluminado, foi escurecendo. Foi escurecendo e foi ficando tudo escuro, mas eu vi as casas. Aí eu levantava a cabeça para cima para ver se eu conseguia ver o rosto, porque eu vi os braços, vi o corpo, mas eu não conseguia ver o rosto porque a capa dela, onde botava a cabeça, era muito grande, muito enorme. Aí eu levantei a cabeça para olhar, não conseguia ver, era tudo treva, tudo. Era tudo escuro, só via a capa. Aí do pescoço para baixo era esqueleto. Aí quando eu comecei a olhar para o lado da esquerda, de umas casas que já estava com a luz apagada, aí eu olhava, eu via pedaços de corte de pano preto esticado na porta da sala, lá de fora, nos muros e nas janelas. Todas as casas que estavam escuras tinham um pedaço de pano estendido, esticado. Aí eu, em pensamento, eu falava para Deus: Senhor, o que significa isso, esses panos esticados nas janelas, nas portas, nas grades de fora, nos muros? Todas tinham um pedaço de pano esticado. Mas o Senhor não me falava nada. Ele ficava em silêncio. Eu continuei olhando. Aí de repente aquela caveira foi chegando mais para próximo do lado onde eu estava. Quando eu olhava, uma quarta parte desse mundo estava todo em treva. Ela tinha conseguido escurecer mais da metade do mundo que eu estava. Aí quando ela foi chegando assim, mais próximo a mim, eu olhava para trás, tinha centenas ainda de cidades acesas, muitas ainda, muitas. Eu olhava, não tinha fim, aquele mundo grande. Só que eu tinha a impressão que era menos quantidade do que as outras que estavam escuras. As que estavam escuras parecia ser mais quantidade. Aí quando ela foi chegando mais para perto, ela foi aumentando os passos, ela vinha mais rápido. Aí ela abriu os braços e jogou a capa. Quando ela abriu os braços, que ela jogou a capa, que ainda conseguiu escurecer mais da metade.
de outras cidades. Aí eu senti um impacto muito forte, um barulho muito estranho. Quando eu olhei, foi 2 espadas. Foi pá! Aí veio uma espada de um lado e do outro, em forma de um X. Eu na frente dela. Aquela espada, quando eu olhei para aquelas espadas, eram umas espadas gigantes. Tudo era grande, só eu que era pequenininha, porque era muitas cidades. Então, quando eu olhei aquelas espadas enormes, muito gigante, caiu assim, em frente à caveira, de uma forma como se fosse um X, de um lado e do outro. Aí eu olhava para aquelas espadas, umas espadas como se fosse da cor de ouro, uma mistura de ouro com reflexo do sol. Eu não entendia. Aí quando eu olhava perto da espada, na espada mesmo, aquele reflexo lindo de ouro, aí tinha mancha de sangue na espada. Aí eu fiquei assim, em pensamento, eu falava assim, o que significa? Meu Deus, tudo isso? Aí eu só ouvi a voz de Deus falar para mim assim, acalma, depois tu irás saber. Aí na mesma hora, quando aquela espada atravessou assim no meio da caveira, eu senti aquela caveira dar uns gritos horríveis. Ela dava uns gritos horríveis. Era uma mistura de carro com avião, eletrodoméstico, criança chorando, cachorro latindo. Todo tipo de som que existe no mundo. Aí como se pegasse todo tipo de som que existisse e fizesse um som só. É um som horrível. É um som muito horrível. Eu sentia ela puxando a capa para um lado, puxando a capa para o outro. E assim, um pouco meio desesperada, querendo ir para um lado, ela queria ir para a esquerda, aí parece que não conseguia, queria para a direita, não conseguia, queria ir para frente, não conseguia por causa das espadas. Queria voltar para trás, não conseguia, e eu sentia ela muito meio desesperada, e aquele gritos horrível, uns gritos estranhos que nunca ouvi aqui na terra. Aí quando eu olhava, eu via ela se derretendo como se fosse um pó, como se ela estivesse dissolvendo. Aí eu olhava, eu via dissolvendo, virando tipo fumaça, como se fosse uma poeirinha, sabe? Não sei explicar. Aí ela foi sumindo e dando aqueles gritos. Ela puxava a capa para um lado, puxava para o outro, e querendo ir para a esquerda. Aí algo impedia dela ir, ela queria ir para a direita, algo impedia ela ir, até que ela sumiu, desapareceu. Aí quando ela desapareceu, quando eu olhei à minha direita, na parte que as casas não foram atingidas pela escuridão, aí tinha centenas de covas abertas, muita cova, e tanta cova que não tinha como discernir quantas. Eu olhava assim, aquela terra vermelhinha, eu falava, eu ficava pensando assim, mas por que tanta cova aberta? Aí eu comecei a chorar naquela visão, porque era uma quantidade muito grande. Não tinha fim de cova aberta. Aí eu comecei a chorar, assim, tudo que eu fazia, eu chorar na visão. Quando eu vi aquelas covas abertas, eu senti muito desejo de chorar. Me deu uma angústia muito forte, uma tristeza. Aí quando eu olhava para o outro lado, eu via o número. Eu fiquei sem entender.
eu vi o número de 2016 como fosse ele estava entre os ares. Eu olhava assim para cima e via, só que o 6 estava virado de cabeça para baixo. Aí eu olhava assim, eu via direitinho 2016, só que o 6 ele estava de cabeça para baixo. Eu fiquei sem entender por que aquele 2016 estava de cabeça para baixo, o 6. Aí naquela mesma hora que eu comecei a ter um pranto de choro na visão, eu voltei em si. Aí quando eu voltei em si, eu já estava chorando no meu quarto. Eu já estava no pranto de choro. Tudo que eu só fazia é chorar e falar em línguas, chorar e falar em línguas. Eu me recordo que eu senti uma unção tão forte de Deus na minha vida, que eu saí correndo no meu quintal umas 30, 40 vezes, rodando meu quintal de braços abertos, falando em línguas estranhas. Mas eram uma língua estranha, diferente, que eu nunca tinha falado. E eu clamava muito pelo Brasil. Eu começava a clamar o sangue de Jesus pelo meu Brasil e pelo mundo. Meu esposo disse que eu ficava de braços abertos, rodando o quintal e falando uma língua estranha muito linda, diferente das que eu falo. Amados, o impacto foi tão forte. A presença do Espírito Santo de Deus foi tão forte que eu fui segurada por uma irmã. Essa irmã me deu água com açúcar e ela não conseguia me ouvir, porque tudo que eu só fazia era chorar e falar em línguas, chorar e falar em línguas. Aí isso passou das 4 até as 9 horas. Aí depois de 1h30 que eu saí da visão que Deus tinha me mostrado, eu fui me acalmando e voltei em si. Aí passei a revelação para ela. O pastor estava na minha casa, comentei a visão para ele. E nessa noite, eram as 9 horas, eu não consegui dormir. Tudo que eu queria era só joelho. Tudo que eu queria era ficar de joelho. Era uma sede tão forte que eu tinha de orar, de buscar a presença de Deus, que eu passei a noite toda orando. Eu não jantei. No outro dia eu não quis tomar café. Eu não quis almoçar. E nem quis sair do meu quarto. Era como se eu estivesse saciada. Não tinha fome. Era como se Deus ele queria que eu só buscasse a presença dele. E foi o que eu fiz. Eu fiquei 2 dias assim, cheia do Espírito Santo, com muita unção de Deus. Quando foi depois dos 3 dias que eu tive a visão, eu dobrei meu joelho novamente e orei. Eu falei com Deus, Deus, o Senhor me deu 2 visões. Me dá um discernimento, Senhor. Isso quer dizer, meu Pai, com essas visões? Aí o Senhor falava para mim assim. O Senhor falava para mim, filha, grava um áudio e repassa esse áudio para muitas pessoas. E manda dizer que eu estou à porta. Eles que estão voltando. Ramassu bricanta, ramassu minicanta, ramassai. 2016 será ano difícil, ano de prova, de lágrima, de dor e de gemido.
É necessário que muitos venham se acordar, muitos estão dormindo. Pai, Deus falava isso para mim, o Espírito Santo falava para mim, filha, você viu? Aquelas casas todas em luto. Eu falava assim, Deus falava assim. Pois então, filha, 2016 será o ano de maior colheita. Rama Suminicanta de todas as histórias. Rama Suminicova, Lama Suminicai. Será o ano de maior colheita. Vou colher muitos. Aqueles que não vão aguentar as lutas. Aqueles que não suportavam eu colher, vou fazer a maior colheita como nunca ouviu falar. Aí ele falava para mim, e será também a maior ceifa que o diabo vai fazer em 2016. Vai ser o ano que o diabo mais vai ceifar, esse 2016. E muitos que clamam por mim, muitos que diz que tem eu em sua presença. Aramassuminicova, Labassuminicai. Estará nessa lista, Ramacharacanta, Ramassuminicanta, Labassuminicai. Porque está levando a minha obra de qualquer jeito, Raidirassuminiková, Labassuminicai. Estão servindo a dois senhores, Rakanta, e eu não divido os meus, Ramassuminikova, Labassuminicai. Aí o Senhor falava para mim assim, filha, você viu a caveira? Eu falava assim, Jesus, é a morte. Vou eu fazer muito, Racha, Rabassuminicanta, vou permitir, Rakanta, Labassuminicai. Grande tragédia no mundo inteiro, Aramassuianda, Labachai. Será várias tragédias de todas as formas no mundo inteiro que vai acontecer por minha permissão. Aí eu começava a chorar quando eu via Deus falar isso. Aí ele falava pra mim assim, você viu a espada? Eu falava assim, Deus. A espada será eu cortando o laço com os meus, Ramacharacanta. Porque os meus escolhidos não serão tocados, Remassuminicova, Labassuminicanta. Foi eu dar livramento para os meus escolhidos. Os escolhidos que eu preparei, Ramacharacanta, Rabassuminicai, para ser os mensageiros de última hora, Ramassuminicanta. Vou conservar em vida, porque vou eu usar nesses últimos dias, Ramacharabacanta. Aí o Senhor falava para mim assim, você viu as covas? Eu falava assim, vi, Senhor. As covas estão abertas. Ramacharabacanta, Labassuminicai. Araidecova, Lamassuminicanta. Amado Senhor, manda falar pra ti, desperta tu que dorme. Porque esse 2016, Ramachurianda, Ramassuminicai, será o ano difícil, será o ano de lágrimas, será o ano de dor. O que se ouvirá, Ramassuminicanta, o que se ouvirá na televisão, nos rádios, só vai ser tragédia, Ramassuminicanta. Oh, Espírito Santo de Deus, amado, vamos buscar a face de Deus. Jesus está às portas. Jesus, ele está à porta, aleluia. De outubro para novembro foi a maior
tragédia de morte que se ouviu falar na minha cidade. Em outubro eu tive essa visão, em novembro, e vi a minha cidade. Foram muitas mortes, muitas mortes. Nunca se ouviu falar nessa cidade. Muitas coisas ruins aconteceram na minha cidade. Eu quero te dizer, ore por tua cidade, ore pelo teu país, ore por tua família, busque mais e mais a presença de Deus. Jesus, Ele está voltando. Jesus está voltando. Jesus, Ele está voltando. Acontecerá muitas tragédias neste mundo. Acontecerá muitas tragédias que nem o povo vai entender. Ramassuminicova, lamassuminicanta, rabassai. Arraide-assumicanta, lamassa, ramassumicova, ramassuminicanta. No meio da música, rabassa, ramanassuricova, lamassuminicanta. No meio da música gospel, recanta, tchau, rabassa, ramanassuminicanta. Eis que vão perder Ramassuriana, rabassa, ramanacanta. O grande talento, Ramassuriana, ramassuminicanta, que ficará na história. Ramassuriana, o Senhor vai tomar nos seus braços. Oh, iria, suria, subinicanta, lava, subinicanta. Oh, riticava, raba, suriada, raba, samanacanta, lava, suriada, raba, sai. Haverá muitas fomes em vários lugares, rima, subinicava, lava, subinicanta. Haverá guerra por comida e por água, rabassuriana, lava, saracada, lava, sai. Haverá vários acontecimentos de enfermidade, de doença. Doença que nunca se ouviu falar, rabassuriana, rabassacanta, rabassuminicanta. Os aviões vão perder os controles, ramassuminicanta, haverá muitas tragédias. Oh, richeremassuminincova, ramassa, ramacanta, ramassuminicai. Haverá muitos escândalos no meio do povo de Deus. Ai, deraico, ramassuminicanta. Pessoas grandes haverá fazer escândalo no meio do povo de Deus. Mas é necessário que isso se aconteça, porque estou à porta e bato. Oh, rebaixa, ramassuminicanta. Acontecerá que o dinheiro não se multiplicará, mas vai faltar, ramassuminicova, lamassuminicai. Oh, ideaço, idecai, ideaço, minicova, labaço, minicanta. Será 3 anos de tragédia, será 3 anos de sofrimento. E tu, igreja, rabaço, minicanta, se prepare, porque o próprio Deus descerá para te buscar, rabaço, minicanta. Quando o Senhor me mostrava os 6 virados de cabeça para baixo, ramaço, viganda, lavaçai. Virando 6 para baixo, se torna 9, busca a presença de Deus, temos pouco tempo. Temos pouco tempo, igreja, vamos buscar a face de Deus, porque Ele está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Ele está voltando, Ele bate todos os dias. Ai. A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo, boa tarde para todos.
Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que aconteceu comigo hoje, também dia 22 de outubro de 2015. Amados, eu confesso que fiquei relutando se era para mandar esse áudio ou não, mas o Senhor disse para mim que era para mandar, porque eu não gosto muito de ficar me expondo em redes sociais. Eu tenho um lado assim mais privado, não gosto, mas como Deus manda fazer, a gente tem que obedecer. Queridos, a 1h da madrugada, já estava dormindo, quando uma voz veio aqui no meu quarto e diz, levanta. E eu ouvi aquela voz, acordei, olhei, não tinha ninguém, voltei a dormir de novo. Não deu questão de 5 minutos, a voz de novo disse, levanta. E aí eu levantei e falei, Senhor, Tu está mandando eu orar? São 1h da madrugada, eu sempre oro às 3 horas. A voz falou assim, ore. E comecei a orar, comecei a interceder por muitas pessoas, pela nossa cidade, pelo nosso país. E fui prolongando na oração, que eu me dei conta, até cochilei um pouco na oração. Quando eu acordei já era de manhã cedo, a qual eu precisei levantar para colocar minhas filhas para a escola. E a voz veio novamente comigo e falou, vá para o monte que eu quero falar contigo. E eu fui, deixei as crianças na escola, fui para o monte cedinho, era umas 6h30 mais ou menos, 6h40. E quando eu cheguei lá, só tinha 2 irmãzinhas, elas estão ouvindo esse áudio, elas vão saber que elas estavam lá. Passei por elas, dei a paz do Senhor para elas e fiquei no meu cantinho. Levei o meu celular, o fone de ouvido, e dobrei os meus joelhos no monte e comecei a orar. E senti assim, eu vou colocar um louvor para mim, eu gosto de orar com louvor. Aí fui, liguei meus dados do celular, botei um louvor instrumental, aquele só que toca, e comecei a ouvir. Comecei a ouvir aquele louvor e falando com Deus ali em oração, a glória de Deus desceu. Mas algo diferente aconteceu. Quando eu estava ouvindo aquele fundo musical, parou de tocar de repente aquele fundo musical e entrou a voz de um homem, começou a falar coisas comigo, e eu levei um susto, tirei o fone do ouvido, puxei o fone do celular, voltei o áudio para ver lá do YouTube, e não tinha voz nenhuma. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí veio a voz e falou comigo, sou eu falando contigo, minha serva. Isso é somente para você, guarde no seu coração. Falou algo para a minha vida, para a minha pessoa. Continuei a orar e de repente ele veio de novo aquela voz e falou comigo, minha serva, avisa para o meu povo, de calasto que miniarabassubi candaravassai. Eu estou irado com o país, eu estou irado com a nação brasileira. E eu comecei a falar em mistério e aquela voz vinha mais forte falando comigo, minha serva, 2016, eu vou recolher muitos crentes da face da terra. Minha serva, o mundo está vivendo de uma maneira que eu estou triste. Minha serva, eu vou levar muitos rebeldes, desobedientes, que não querem fazer nada para mim. Minha serva, contempla isso tudo e fale que eu estou voltando. Aí, meus amados irmãos, comecei a falar em mistério com Deus, falando em mistério e Ele conversando comigo. E de repente Ele me deu uma visão. Eu via quando apareceu na minha frente um mapa do Brasil. E quando aquele mapa apareceu, de Labasto, Comanás, de Quilebassúpia, eu via quando um relâmpago desceu do alto e caiu em cima daquele mapa, Nablasso, Bicomaná, e dividiu o mapa em 2 pedaços. Da região sul para baixo, da região sul para cima, foi no meio certinho. O nosso mapa do Brasil, ele tem aquela pontinha, né, que é o sul do país, foi dividido ao meio. E eu falava, Senhor, o que é isso? Ele falava, minha filha, 2016 vai ser um ano muito difícil para a nação brasileira, porque eu estou irado, eu quero o conserto dos meus filhos na terra. Muitas prostituição dentro das igrejas, muitos estão brincando com a minha palavra. Eu vou recolher um líder mundial em 2016.
Eu falei, Senhor, quem o Senhor vai recolher? Ele se calou. Eu vou recolher um líder mundial em 2016. Um líder bastante conhecido. E eu vou fazer com que um templo rache de cima e embaixo. Ele disse dessa forma para mim, olha aquela igreja, aquele templo enorme, vai findar de cima e embaixo. Irmão, foi isso que ele me falou, eu não entendi se vai destruir algum templo ou se ele quer dizer se esse templo é espiritual. E eu comecei ali a falar em mistério com ele, ele vinha de novo a voz dele, uma voz de muitas águas, falou comigo novamente, é tremendo, queridos, é tremendo, eu até me emociono porque a voz de Deus é uma coisa linda. E ele disse assim, eu comecei a chorar, ele disse assim, minha serva, Ramanai, muitos vão morrer de câncer em 2016 e são meus filhos desobedientes e rebeldes. Eu vou recolher da terra. O meu espírito está gemendo, porque muitos não têm usado a minha palavra para ganhar alma para o meu reino. Muitos estão enriquecendo com a minha palavra. A minha obra está sofrendo. Minha serva, em 2016, muitos vão morrer de fome e de sede. E aí ele me dava visão, irmãos, eu vi o lado do Nordeste. Eu vi aquela terra seca, não sei que estado que era, mas eu vi aquela terra seca, rachada, trincada. E eu vi ali pessoas mortas, irmãos, secas, pessoas famintas morrendo ali. Eu imaginei que fosse a África. Ele, não, minha serva, isso é Brasil. Eu vou dar uma sacudida no Brasil. Daqui a pouco ele me deu outra visão, ele mostrou um monte de vespa, irmãos. Vespas, aquelas moscas vespas, não sei se os irmãos conhecem. E aquelas vespas vieram tudo para cima do mapa do Brasil, encheu o mapa do Brasil de vespa. Também não entendi. Anarabachuri Komanagasai. E ali eu comecei a falar em mistério, ele disse para mim, minha serva, 2016, eu vou levantar muitos homens e mulheres pequenininhos, vou levar até os grandes, vou levar até deputados, vou levar desembargadores, juízes, eu vou levar para dar o meu recado. Vou apertar a nação brasileira. A minha nação se prostituiu, Ramanagasto, Riminicanto. Meus amados, foi profundo. Ali eu comecei a falar em mistério de novo. Chegou algumas irmãs. Quando eu abri os meus olhos, elas estavam todas do meu lado. E ele falou, levante, ore com elas. E fale com ela tudo o que eu te passei. Mas antes, eu vou confirmar para ti na minha palavra. Abra a tua Bíblia. No livro de Apocalipse. Naramanto, Kiminigalabasu. Ele confirmou todas as visões para mim no livro de Apocalipse. E eu abri a Bíblia, li lá no monte com as varoas que estavam lá de manhã, as irmãs. Elas devem estar ouvindo esse áudio também. E ele me deu o livro de Apocalipse, o capítulo 16. Ele mandou eu ler a partir do versículo 17. E dizia assim: e o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Então houve relâmpagos e vozes e trovão. Então houve um grande tremor de terra, um terremoto tão grande como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. E toda a ilha fugiu e os montes não foram achados. E caiu do céu sobre os homens uma grande saraiva de granito do peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande.
Aí ele mandou continuar lendo. E eu continuei lendo aí no capítulo 17, que diz assim: e veio dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: vem cá, e te mostrarei a condenação da grande prostituta, a qual está sentada sobre muitas águas. Amados, até aqui eu li. Confirmou tudo o que Deus mostrou na visão. Eu vi o relâmpago descendo sobre o Brasil, falou de relâmpago. Eu vi o país sofrendo de uma grande calamidade de água, falou sobre a prostituta, sobre as águas. Eu vi a fúria de Deus, falou sobre a fúria de Deus. Meus amados, eu ainda estou meio impactada com tudo o que aconteceu. Fora a experiência pessoal que eu tive com ele, quando a voz dele entrou ali no áudio que eu estava ouvindo do celular, parou o louvor e começou Deus a falar algo para mim pessoal, para o meu ministério. Então, estou mandando esse áudio, ninguém é obrigado a acreditar, faça sua prova com Deus. Experiências são individuais, cada um tem a sua. Eu acredito, eu creio, eu sei que grandes coisas vão acontecer. Porque em 2014 eu estava no monte à noite orando com um grupo de irmãos, quando eu vi um dedo descer e um relâmpago saiu daquele dedo e cortou um pedaço, um quadrado no chão, e pegou aquele quadrado e levantou 2 mãos e sacudiu aquele quadrado, e aquele quadrado parecia uma bandeira e começou a sacudir, era verde. Eu não entendi aquele mistério, e em 2015 eu vi o que aconteceu. Essa crise financeira, Deus deu uma sacudida em 2015 no Brasil. E agora nós estamos em 2015, ele já está me dando uma profecia para o ano de 2016. Amados, não sei se todos vão acreditar, mas eu guardo tudo que Deus fala comigo, tudo que eu tenho entregado até hoje, Deus tem cumprido. Para a honra e glória do nome dele, porque de mim mesmo eu não sou nada. Se os irmãos quiserem compartilhar essa experiência, quiserem acreditar, orem. Peça a Deus para falar com vocês também. Nosso Deus é o mesmo, basta nós abrirmos o coração para entender o que Ele quer. Sei que coisas piores vão acontecer com o nosse país. Guarde bem essa visão, guardem tudo que foi relatado. Eu não sei o que vai vir pela frente, mas cada dia nós temos que nos preparar para a vida do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu levar muitos artistas da televisão da Rabianabia Sobre, aqueles que lê para face assim, tendo pacto com Satanás, terra da Biassuri com Manasso. Sou eu, teu Deus, que falo hoje contigo, terra da Biassuri, e quero te dizer que na minha casa, lá para faz minha casa, que se chama pelo meu nome, é muito pouco aqueles que estão lá para face ligados diante de mim, é muito pouco aqueles que estão lá para face guardando os meus mandamentos. Quero dizer, Derebiafai, as terras da Biassuri, que este ano eu vou varrer a minha igreja na Vassude Comanassi, e eu vou consertar a minha igreja na Balabalabiassode Comanabiassuri. Sou eu, teu Deus, que sou Deus de longe, Deus de perto, terra da Biacei. Os grupos de senhora que está em contenda, Labiafai, as terras da Biassuri, que não obedece os seus líderes, Rebiafai, que não cuida da tua casa como deve cuidar, lá para as terras da Biassuri, que está em contenda entre os irmãos, e depois quer vestir a farda para me adorar, no dia lá para fase da festa da igreja, da atividade da igreja, querendo se apresentar, e toda desconcertada, da vassoura de Comanabiassuri, no meio delas tem os meus escolhidos, mas para obedecer, lá para as terras da Biassuri, e vão adorar, lá para que a Sode Comanaim, naquele grande dia vou vomitar esses grupos, terra da Biacei, os grupos de prostituição, mulheres que fazem aborto, a Labranaki, a Sode Comanabiassuri, o grupo lá para as terras daqui não guarda os meus mandamentos, grupo do jovem, terra da Biassuri Comanaim, que fica na porta da igreja, tendo contenda, um falando com o outro, trazendo um recadinho, querendo namorar na porta da igreja, da Vassude Comanaim. Vai da minha casa o tempo da prostituição, ei, é o tempo de eu limpar a minha igreja na Vassude Comanai. A obra é minha, pertence a mim, Deribiassode Comanai. Vou cobrar de vocês, pastores, que sabem que os seus grupos não estão em Diquiapaiacei, não está lá para face da maneira que deve se apresentar, mas só para mostrar lá para face que tem ovelha, tem medo de entregar a verdade, mas saiba que naquele grande dia eu vim buscar uma igreja não
desconcertada, mas uma igreja unida, uma igreja que guarda os meus mandamentos. Saiba que nesse dia de hoje, levo minha serva para lá falar com a minha igreja, do mundo todo, lá para Faias Terra da Biaçubre, grupo que se apresenta na igreja e depois não quer ouvir a mensagem e diz que lá para fora tem outro compromisso. Pastores, não permita que esses grupos se apresentem dentro da lá para fora do ministério, vem apresentar e depois vai embora, não ouve nem a palavra. Labanaba sobre Comanai. Levitas que vêm cantar dentro do templo e depois que louvo vou embora para não ouvir a palavra. Eu vou te pegar, Rabacaia Subre, a obra é minha, a terra da Biaçubre. Eu conheço o seu sentar e o teu levantar, Labacanto Nebiacém. Eis que diante de todos os pastores que não estão dentro da minha norma, dos meus mandamentos, eu vou lá para a Serra da Biaçubre, balançar a figueira da terra. Vou balançar sim, terra da Biaçubre. É o tempo de pregar o Apocalipse, é o tempo de pregar a verdade. Dou aqui do Erlibiasto Comanai, profeta que ainda não venderam as suas vinhas. Naquele grande dia você vai receber a coroa da vida eterna. Profeta da verdade, não venda a sua vinha. Não se preocupai com aqueles que não olham para ti, que não te abençoam como deve te abençoar. Caminhai, caminha e marcha lá para Faiastaranai. Pastores que estão dentro do meu tempo, faz a ceia e depois vai beber, vai fazer bequinha, bebendo vinho, bebendo cerveja lá para Faiasterra da Biaçubre e depois vai beber o uísque por detrás das cortinas. Eu sou Deus que vejo todas as coisas lá para Faiasterra. Pastores que têm dividido dentro da tua casa, não maltratando as suas esposas, não abençoa a tua esposa, não trata como deve tratar, diz palavras para machucar e depois chega no tempo que é pregar amor. Se tudo cuida da tua casa lá para Faiastei, como pode cuidar do meu tempo lá para Subre Comanai? Prega na Vastei, mas não vive a minha palavra. Contra os obreiros que estão dentro da minha casa e não estão honrando as suas fardas na Vassuda Comanai. Obreiros que não dizimam, obreiros que não ofertam dentro da igreja. Pastores, não ordem que é Faiastei. Não trabalhe com líderes, aqueles que não dizimam na minha casa. Esses têm devorador, brigador, cortador, destruidor dentro do meu tempo. Esses são os teleprafás, os lobos que estão na minha casa, que não guardam os meus mandamentos. Eu sou Deus que falo hoje com vós, Telebiafai. Falo com todo o universo da terra nesse dia de hoje. Eu passeio sobre os 4 universos da terra, sobre cima dos meus 4 querubins, procurando os profetas para falar, e aqueles que me dão lugar eu falo de que a terra da Biaçubre, porque eu lá para face este ano de Biacé vou colher muito da terra aqueles que estão desconcertados, e vou deixar aqueles que têm assim se dado para a minha obra gemido, com gemido inexprimível. É o tempo de exaltar a minha igreja, é o tempo de eu mostrar os milagres. Vou curar os cancerosos, vou levantar aleijado da Cipucumeias Terradai, vou levantar aqueles que estão mortos, que estão vivos, mas estão mortos na sepultura. Eu vou ressuscitar aqueles que morreram da fé, a Labranai, as terras da Biaçubre, com os grandes sinais eu vou fazer. Disse a meu Cicomeacei ao discípulo que quando lá para face ele me dê a sede do meu filho descesse e levantasse e visse para o meu lado, farei a obra maior do que ele fez, porque não crê na lá para face do cumprimento da minha palavra. Não sabe que eu sou Deus que quero usar vocês, não sabe que eu quero usar, procuro, mas não encontro, procuro, não estou encontrando os meus, depois eu vou na Gastem. Querendo portas largas, cuidado, usa o seu celular com direplaço na norma, usa o seu celular e de prova da Guiaçubre, Comaná e Acei, alabra face no tempo que você quer de Biacei, mas não toma isso como um moleto, porque Satanás tem tirado muito da minha visão. Ei, quero dizer que os WhatsApp tem pegado lá para face muitos meus, tirado da posição. Ei, a prostituição está entrando lá para face pelo celular de
as terras da minha supre. A prostituição está entrando lá para Faço, naquele lá para Faço no ouvido, como é esta no Face. Usa o teu Face para o bem, para evangelizar e pregar a tua palavra. Usa o teu Zap para evangelizar, não para contender, não para se prostituir, porque eu sou Deus que falo hoje no terra. Muitos dos meus estão saindo da minha posição. Lamão, eu sou de comanabiaçu, de comanaia sem. Quero dizer para vós, surgir teus apareça teus ouvidos, santifica lá para Faço teus ouvidos para ouvir a minha voz, não para candarabiaçu de comanai. Eu sou Deus que venho lavar a minha igreja que está suja. Labandarabiaçu de comanai. Passarei a espada na vassoura comanai daqueles que não querem ouvir a minha voz e aqueles que não querem obedecer a minha voz. Oh, mandarabia na bastou a porta, viu buscar a igreja. Vou levantar as ondas do mar e mostrar-lhes o assopro do meu espírito. Vou assoprar de proviniguiastei e vou eu da rabianabiastu de comanabiastei tirar muito da minha terra para saber que eu sou Deus de Biastei. Estou eu passeando nos quatro cantos do querubim, como é astei, dos quatro cantos do querubim que me afai. Eu com os quatro cantos de asterrabaiacei passo pelo universo dos quatro cantos da terra com meus quatro querubins. Esses são meu móvel de Biastei. Eu tenho asa para voar também da rabiaçô de comanai. Eu passeio sobre Labriafaiastei, sobre o universo da terra. Cadê os meus adoradores? Cadê aqueles que têm temor a mim? É pouco que temem a mim, é pouco que foge do pecado, mas aqueles que são fracos têm descido a tua fraqueza da carne. Aqueles que são fracos têm descido, deixado a sua mente tomar conta da carne, o desejo da carne. Saia do desejo da carne, mata a tua carne na vassoura comanai, porque eu sou Deus que esquadrilha os teus pensamentos, o teu coração. Sou Deus que esquadrilha os sorris, sou Deus que conhece o sentar e o levantar. Alabassubre comanabiacei. Saiba que este ano é ano de resposta. Pensas vós que o dia que é praia, que o mês de dezembro vai chegar e o mês de janeiro lá para Faiastém é ano para a vitória para dos consertados na Caçubre Comanai. Não, 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 não. O ano de conserto para a minha igreja e é para a bênção para aqueles que estão guardando os meus mandamentos e estão se guardando para a minha vida na Caçubre Comanai. Vou começar a soprar os meus profetas que não venderam a sua vinha. Vou começar a soprar os meus nos quatro cantos da terra para pregar a verdade. E digo hoje para vós, a trombeta vai soar e chamarás pelos vossos nomes. E aqueles que não guardaram os meus mandamentos, saberás que eu sou Deus. E deixo assim, darabadaviacei, a minha paz e a minha graça. Labadarás, turibidei, andai que eu sou, rabasti. Que falam novamente, não como Norobiaçuricandarai. O homem lá para Faço tem os seus projetos e eu tenho os meus. Eu disse que vou tocar na Bahia, vou tocar sim. A Bahia que diz assim que é todos santos. Cadê os santos? Para comandar as ondas das águas do céu. Eu sou Deus que comanda as águas do céu, sou Deus que comando as ondas do mar, sou Deus que comando lá para Faço, o sol de Candarabiacém. Vou bulir na coluna da Bahia, assim, sou Deus que estou balançando as terras dos países, vou contemplar a glória de que amanhã que eu sou, não dou minha glória para ninguém. Eu sou Deus, terra da Bassoro, todos vão se prostrar diante de mim.
Muitos crentes que estão em mistura vão descer a sepultura esse ano. Aqueles que estão de leproface e mistura lá para face, buscando a minha face, estão perseguidos. Vou fazer algum comanagaço, tumaçar na terra, profetizar para o meu nome ser glorificado, terra da minha senha. Mas aquele que estão em mistura lá para face, trazendo vergonha para minha obra lá para face, prepara lá para face que tu vai descer, porque eu sou limpo lá para as terras da minha Comanai. Eu sou Deus que estou assim nos quatro querubim voando lá para as terras da minha Subre. Eu tenho asa na Bassuri Comandarabia-sei. Na palma da minha mão tem o oceano das águas, a terra da Bassuri Comandarabia-Subre. Sou Deus de prova da terra de Confre que a Suri Comanai. Que estou eu lá para face na coluna lá para da Bahia, terra da Bassor. E todos vão se prostrar e vão dizer que eu sou Deus. Quantos vão chorar e vão perder suas bens? Quero dizer que eu sou Deus. Que falo lá para face sou Deus que falo assim, terra da Bassobre Comanai. Quantos da minha noiva estão dispersos diante de mim? Sou eu Deus que estou assoprando lá para face sobre a terra da Bassobre. Sou Deus que lá para face estou repreendendo os pecados da humanidade, terra da Bassor. Eu sou que estou olhando para a terra da Bassuri Comanai. Estou olhando para a terra com ira, terra da Bassuri Comanagassem. Porque eu tenho visto muito pecado da humanidade, terra da Bassor. E está subindo nas minhas narinas com fogo, e com mau cheiro, terra da minha sobre. Você que lá para face o Libidigassuri Comanagassem. Quer falar para face o Libidigassem, pregador que não suporta outro pregador. Porque o Maiastei levita que não suporta outro levita. Na minha casa quer se destacar quer um ser melhor do que o outro, lá para Faiastei. Eu dei a unção, foi para minha glória, lá para minha glória eu não dou a ninguém. Sabe que profeta não se cala lá para as terra. Quantos profetas estão vendo tudo dentro de minha casa e tem engolido indo para casa, terra da Maçô. E a cana, meu tempo está sendo dividido com o espírito do engano, da contenda, da miséria, terra da Maçô. Minha casa está lá para faço Libidigassuri Comanai. Obreiros contenderam lá para Faiasturi Comanai. Dentro da minha casa lá para faço missionário, lá para faço um contendo com o outro, com lá para as terras da minha sobre. É o tempo da igreja se unir, é o tempo da igreja clamar, é o tempo da igreja lá para faço libidiguer as terras da minha sobre, a se unir um com o outro lá para as toro comandarai. É o tempo da igreja lá para faço libidiguer suri comanai, voltar o primeiro amor de cantocoba da gassuri comandarai. Eu sou Deus, derebiatai a sobre comandarai a sobre, que digo para vós, terra da minha sobre, consertai as vossas casas lá para Faiosoro comanai, fechai todas as brechas na basuri comanai a sobre, voltai fazer lá para faço a obra do primeiro amor libique a sobre comanai, perdoai de prova na gasupre, chega de contenda, chega de perseguição, terra da minha sobre, buscai a mim em primeiro lugar, terra da minha sobre. Não sabe que Satanás está no meio de entre vós, terra da minha sobre comanai. O joio está crescendo, tu comeiastei, junto com o trigo, terra da minha sobre. Sabe que naquele grande dia eu vou tirar o joio do meio do trigo, mas o trigo não se surge, o trigo não queima o joio, terra da minha sobre comandarai. Eu sou o que digo hoje para vós, terra da minha sobre. Buscai a mim em primeiro lugar, de cobrabaia sobre. Eu sou de Cameastei, general de guerra, eu sou, Nebicasto comandarai. Eu vou tremer a terra da Bassuri Comandarabia sou. Eu vou levantar as ondas das águas, a terra da Bassuri Comandarai. Eu vou mandar a chuva do alto de provou de minhas terra daí. Uma chuva que vocês nunca viram, terra da minha soro Comandarabia sobre. E vocês vão ver que eu vou balançar a Bahia, terra da Bassoro Comandarai. Eu sou Deus que falo vós comigo, as terras da minha sobre. Eu estou à porta na Bassoro Comandarabacém. É o tempo de orar, é o tempo de se munir, como eu sei, de se humilhar, terra da Bassubre. É o tempo
tempo de os profetas entregar tudo que eu mando na vassoura comanai. Contra os profetas covardes na vassoura comanai. Saiba que eu vou cobrar de você que tem engolido as coisas e levado para casa na vassoura comanarabia sobre. Ai, eu sou Deus que tenho dado sonhos, tem engolido terra da sobre. Sou Deus que tenho dado rolo, tem assim, né, para fazer temido homem, derebe de sobre. Eu sou Deus que vou cobrar de calhaçono comanai. Porque não temes a mim, que tenho eu, derabadabacei, a chave da vida eterna da bracerradai. E o homem não tem a chave da vida eterna, não, terra da bassono comanai. Naquele grande dia, quem vai dar a chave sou eu, terra da bassono comandarabia sobre. Sou eu, Deus, que vou abrir as portas da comanagacei, da cidade de Jerusalém, chamarei pelo nome, derebe de vacei. É o tempo de se prostrar e de clamar e adorar a mim. E como a minha palavra da bacei. Examine a escritura, terra da minha sobre. Quantos estão lendo a minha palavra e não conhecem meu sobrenatural? Quantos estão com medo do rolo da minha palavra e não conhecem a minha voz? Mas eu sou Deus que falo sobre essa terra da Massora e Comanai. E digo a voz, despertai, despertai-se, porque eu chamarei para cada nome da Rabadabacém. Limpa as vossas vestes da Massora e Comanai. Eu sou Deus que digo assim, fica assim na minha paz e a minha graça, na Massora e Comanai.